Olá, uma oração para abençoar a tua vida. Nesta oração nós vamos orar um Pai Nosso. Antes de orar esta oração, então ora comigo. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha sobre nós o seu reino. Seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do iníquo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nesta oração de hoje nós vamos estar a usar o texto de Provérbios 19, 21. Provérbios 19, 21, que diz: Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus, do Senhor. Nós vamos analisar esta frase palavra por palavra. Muitos são os planos no coração do homem. Eu quando leio um versículo bíblico, eu faço uma autoanálise. E geralmente o que eu digo muitas vezes é para mim e não para os outros. Muitas vezes quando eu digo o que eu digo é para mim. Porque eu conheço o que há aqui, estás a ver? Eu prefiro falar de uma coisa que eu conheço do que tentar falar de algo que eu não conheço. Então, muitos são os planos no coração do homem. Mas o plano que prevalece é o propósito do Senhor. É o propósito do homem. O que é que isto quer dizer? Qual é a mensagem para nós hoje aqui? Por que é que isto está escrito na Bíblia? Será que é para nos contrariar? Será que é do tipo para brincar com a nossa cara? Será que é por maldade? Tipo, por que é que não podem os nossos planos eles prevalecerem? A Bíblia ela está a avisar. E mais do que isso, a Bíblia está aqui a contar a verdade. Se calhar por análise de coisas passadas é que isto foi dito. Se calhar quem escreveu isto começou a analisar as vidas alheias e começou a reparar que as pessoas inicialmente faziam planos. E faziam planos, e faziam planos, e faziam planos. Mas inevitavelmente, o plano que prevalecia não eram os planos que as pessoas tinham feito, mas era o propósito de Deus. Por acaso tu sabes qual é o propósito de Deus para a tua vida? Sabes? Tu podes pensar que sabes, mas se eu te dissesse que Deus tem um propósito muito único, muito bem definido, muito raro para a tua vida. Se eu disser apenas essas palavras, há algo dentro de ti que se identifica com isso? Há algo que vibra com isso?
Porque se sim, é porque internamente tu sentes esse cuidado que Deus teve para contigo, de não te ter criado apenas para tu seres um saco que vem o vento daqui e puxa-o para ali, vem o vento dali e puxa-o para ali. Porque tu és mais do que isso. Deus não quer brincar contigo. Deus não quer que hoje tu tenhas uns sentimentos e porque tens uns sentimentos tens umas vontades e na semana seguinte tu tenhas outros sentimentos e então tu tenhas outras vontades. Deus não te criou apenas assim, tipo, sem que isso fosse uma decisão calculada e desejada. Tipo, em outras palavras, tu não és um filho indesejado de Deus. Tipo, não foi um erro. Não foi o erro o teu nascimento. Não foi um erro a tua criação. E não está a ser um erro a tua vida. A tua vida não está a ser um erro. Embora aparente. Embora possas pensar que sim. Mas há uma frase que diz: tu apenas estás nos primeiros estágios do processo. A frase é: tu não odeias a tua vida. Tu apenas estás no início do processo. E muitas pessoas podem dizer: mas eu já tenho tudo. Eu já tenho casa, eu já tenho carro, eu já tenho casamento, eu já tenho filhos, eu já tenho tudo, eu já fiz tudo como manda a sociedade. Precisamente. Como manda a sociedade. E se eu dissesse que a sociedade ela contratou um bando de atores super profissionais e começou aí a filmar conteúdo e a enviar esse conteúdo para ser passado em frente ao máximo de pessoas, procurando direcionar elas numa direção. Já paraste para pensar que toda a gente faz a mesma coisa? Tu olhas à tua volta e se uma pessoa usa calças de ganga, as outras pessoas usam todas calças de ganga. Se uma pessoa tem um carro, as outras pessoas têm todas um carro. Se uma pessoa ela tem uma casa, as outras também fazem tudo para ter uma casa. Há uma frase que diz: se original, todas as outras pessoas já estão ocupadas demais a procurarem serem cópias. Há uma tendência social a procurar se manter dentro do que é considerado normal. E raros são os indivíduos que procuram se encontrar fora disso, fora dos padrões já estabelecidos. Porque essas pessoas se apercebem que não chega. Essas pessoas já tentaram. Há pessoas que já tentaram. Fizeram, mas
elas não ficam preenchidas. Elas não se sentem bem, elas têm tudo. Há pessoas que têm tudo e suicidam-se. Há pessoas que têm tudo, mas precisam de algo mais. E geralmente vão encontrar isso nos vícios. Ou seja, o conquistar tudo não é o caminho. Como é que tu explicas que há pessoas com praticamente nada e essas pessoas são super felizes? Jesus disse que o alimento dele era fazer a vontade de Deus. Quando perguntado se Jesus já tinha comido, Jesus disse: eu tenho um alimento para comer que vocês não conhecem. O meu alimento é fazer a vontade de Deus, do meu Pai que está nos céus. Então, o que eu quero talvez realizar aqui o valor que eu quero agregar com esta oração, com estas palavras é o seguinte: é que tu podes achar que tu vais ficar a perder ao te renderes e submeteres ao domínio, à autoridade do Deus Todo-Poderoso, do Altíssimo, de Deus, do Pai de Jesus. Tu achas que vais sair a perder essa necessidade de tudo controlar, ou até hábito? Para muitas pessoas será o hábito de tudo controlarem. Pessoas que estão agarradas demais a como a realidade ela é, que dificilmente desligam, dificilmente conseguem soltar, deixar ir. Dificilmente se conseguem desprender. Essas pessoas têm a necessidade de ver, de tocar, de saber, de ter a certeza, de estarem asseguradas, de estarem garantidas que a Bíblia diz: muitos confiam em carros em carros e cavalos. Eu confio em Deus. Essa realidade nos é apresentada. A Bíblia apresenta essa realidade. Vocês terão aqueles que acreditam em Deus somente, e Deus é suficiente para apoiar as nossas crenças em ou nele, a ponto dele ser suficiente. Mas vocês terão outras pessoas que Deus não será suficiente. Deus não será suficiente. Há pessoas que vão talvez
considerar Deus, mas vão mantê-lo à distância e não vão se entregar plenamente. E não vão confiar nele completamente. E não vão depender dele completamente. Essas pessoas são pessoas que não estão resolvidas com Deus. Porque elas ainda estão tipo... Eu dou um passo, mas não dou... Eu meto um pé, mas eu não meto os dois. Eu dou-te a mão, Deus, mas eu também tenho a mão agarrada a outras coisas. Ao mundo, por exemplo. Essas pessoas, quando é o momento de passarem tempo com Deus, essas pessoas saltam essa atividade. Essas pessoas saltam essa atividade. Essas pessoas não passam o tempo devido com Deus. Muitas dessas pessoas nem sequer fazem questão de procurar Deus. Então, essas pessoas depois esperam que Deus as livre e as acuda, só que isso lá está, isso vai acontecer com a distância que essa pessoa cultivou. A distância à qual essa pessoa colocou Deus. E é por isso que vai demorar a chegar. Porque se estivesses mais perto de Deus e pedisses depois algo a Deus, Deus está mais perto, então isso chegaria mais perto para a tua vida. A relação com Deus não é tão diferente como a relação entre outros humanos, porque tu deixas de colocar lenha na fogueira da amizade, basta que seja uma pessoa a fazê-lo. E tu vais ver que a amizade, ela vai se extinguir. Ela vai esfriar. E ela vai perder o seu poder. Com Deus é a mesma coisa. Com Deus é a mesma coisa. Tu tens que insistir. Tens que insistir. Tens que ter caráter. Moisés, ele demonstrou esse caráter. Ele disse: a menos que você venha conosco, Deus, a menos que você venha comigo, eu não vou a lugar nenhum. É como nesse momento, é como se Moisés tivesse segurado todos os céus, todo o reino dos céus, e Deus e os anjos, tivesse segurado, puxado eles por uma corda e dito: pessoal, eu tenho necessidades. E faço chegar a vocês as minhas necessidades. Eu estou com medo. Eu estou com receio. Então, a menos que vocês venham comigo, eu não vou sair daqui. Eu não vou a lugar nenhum. E certamente que Moisés tinha outras coisas para fazer. Nós podemos dizer que eram outros tempos.
Eram outros tempos, então ele não tinha nada para fazer. Eles naquela altura não tinham nada, era só campos. Mas a verdade é que Moisés era um humano como nós. E não se trata do que é que nós hoje temos para fazer. Tenta ficar 25 minutos dentro de um quarto, sentado, sem fazer nada. Tenta. Ou tenta ir até à montanha e tenta ficar lá 4 horas, sem fazer nada. Tu vais sentir o perturbar da tua mente. Tu vais sentir a tua mente já a te dizer: ei, tens coisas para fazer, tens aquilo ali que está a chamar a tua atenção, tens aquilo ali que é tipo urgente, tens aquilo não sei o que mais. Vai, sai, já estás aqui há muito tempo. Não. Estás a ver? Moisés também poderia ter, eu acho que tinha, a mesma condição mental. E não se trata das condições, na verdade. Trata-se da atitude face às condições. É que a atitude de Moisés foi: outros podem ir sentindo medo, receio, ansiedade. Eu não sou os outros. Outros respeitam os céus a ponto de não os incomodarem. Eu não sou os outros. Outros temem a ponto de irem sem terem toda a questão resolvida. Eu não sou os outros. Eu sou Moisés e eu digo: Deus, se tu não vieres comigo, eu não vou a lugar nenhum. Ou vens comigo, ou eu não saio daqui. Isso é caráter. E esse caráter, ele é necessário, espiritualmente falando. Esse caráter é tão necessário. Jesus tinha caráter. Jesus tinha caráter. Como é que tu explicas que Jesus tratou os discípulos dele, os próprios discípulos dele, tratou-os de homens de pouca fé? Isso é caráter. Atualmente não tens caráter. Tu podes ter caráter social, tu podes ter caráter carnal, tu podes ter caráter... tu podes ter personalidade. Agora, espiritualmente falando, que caráter tens? Ou tens até caráter espiritual? O caráter espiritual é o que faz certas pessoas irem mais longe. Como é que tu explicas que num barco com todos os discípulos, como é que tu explicas que só Pedro é que caminhou sobre as águas? Também como é que tu explicas então Paulo,
Paulo, que escreveu quase o Novo Testamento inteiro. Ou o Novo Testamento fala de Paulo mais do que outros discípulos. Como é que tu explicas? Caráter, inclinação. Agora, antes de Deus te dar o propósito dele para a tua vida, tu achas que Deus vai dar isso se tu não tiveres caráter? Caráter, nessa ilustração que eu usei do saco que é levado pelo vento, caráter significa vento. Tu podes vir com toda a tua força da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Eu só me mexo se eu quiser. E literalmente é como um saco que fica ali, sempre centrado, e pode vir o vento de um lado e pode vir o vento do outro. E o saco fica ali, centrado, sentindo o vento ir e tentar levá-lo, mas ele não vai. Esse saco tem caráter. Esse saco diz: eu não me mexo a menos que eu queira me mexer. Isso é caráter. Porque imagina, Deus dá-te um propósito. Com o caráter que tu tens atualmente, o quão bem tu vais viver esse propósito? Se o teu caráter é do tipo, por exemplo, se o teu caráter é do género, eu vou depois, ou se o teu caráter é do género, sempre há melhor do que eu, ou o teu caráter é do género, sim, eu vou, e lanças-te logo, tipo, vais tipo a tolo, estás a ver, inexperiente, saltas logo para a experiência, sem calcular nada, sem medir nada, sem ponderar nada. Tipo, tu não estás atualmente à altura de exercer algo de uma responsabilidade tal como é o propósito que Deus tem para ti. Tu ainda não estás pronto, nem estás pronta. E não dás passos nessa direção. Os passos que tu dás é na direção da carne. Olha ali uma nova tecnologia mais recente. Olha aquela televisão mais recente, vou comprar ela. Olha aquele carro ali, vou juntar para comprar ele. Quero um carro, quero esse materialismo todo, esse empenho pela acumulação de bens e esse materialismo todo é um caminho. É um caminho. Enriquecer é um caminho. Obter mais bens materiais é um caminho. Muitas pessoas se empenham isso com unhas e dentes e com tudo o que têm. Pessoas que até se esforçam de nem comer direito no final, nem comerem direito para terem mais dinheiro, para comprarem roupas, por exemplo. É um caminho. E essas pessoas empenham-se por esse caminho. E o caráter que desenvolve, e o caráter que essas pessoas desenvolvem, é ligado a esse caminho. É por isso que o caráter que essas pessoas vão desenvolver, por exemplo, é o caráter de serem egoístas. É o caráter de procurarem passar menos tempo, evitarem responsabilidades, por exemplo.
é, por exemplo, para resumir é então o seguinte, é que enquanto tu estás a desenvolver caráter carnal ou ligado ao eu, ligado às coisas materiais, tu não estás a desenvolver caráter espiritual, porque o caráter espiritual ele é desenvolvido passando por um outro caminho. E tu tens de tomar uma decisão, porque tu não podes vir a te encontrar no sul se tu te empenhas a passar pelo caminho do norte. Se tu queres ir para o sul, tu tens que ir para o sul. Não podes querer ir para o sul e ires para o norte. Então tu tens que tomar uma decisão. Tu vais querer ser abundante em caráter materialista, material, carnal. É isso? Ou tu vais querer ser abundante, extremamente rico em caráter espiritual? És tu quem decide. És tu que tem que ponderar qual é o que oferece mais coisas ou melhores coisas, qual o que é melhor para ti. Mas não dá para ser meio-meio. Não dá para estar com um pé dentro e um pé fora. Não dá. Ou seja, a Bíblia diz, Jesus disse, eu preferia que tu fosses ou frio ou quente e não morno. A Bíblia diz também, Jesus foi quem disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E no Novo Testamento também tem lá uma passagem que diz, agora que começaram por um caminho espiritual, vocês querem terminar ele num caminho carnal? Então, para que este versículo bíblico tenha poder, este versículo de Provérbios, capítulo 19, versículo 21, que diz, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Para que este versículo tenha poder, tu tens que te posicionar a ponto de deixares que o plano que vai prevalecer, ou o plano que tem que prevalecer na tua vida, é o propósito de Deus para ti, para ela, para a tua vida. Mas tu tens que te posicionar em acordo com isso. E tu começas a te posicionar para que esta passagem bíblica tenha poder quando tu deliberadamente, voluntariamente, de livre vontade, decides e te empenhas por oferecer um lugar central na tua vida a Deus, dizendo, Deus, és tu quem está no centro da minha vida e todas as outras coisas orbitam à tua volta. Este Sol do sistema solar és tu, Deus. E estas outras minhas vontades são estes planetas. Todas as outras
Todas as outras áreas da minha vida são estes planetas que orbitam à volta do Sol neste sistema solar. Tu és o Sol da minha vida, Deus. E a minha vida é o sistema solar que te tem a ti como o Sol, como estando no centro, Deus. Então áreas tais como casamento têm que orbitar à volta de Deus e não o casamento ocupar o lugar central, e que agora as vidas elas são vividas em função de que o casamento é o Sol do sistema solar. E até outras áreas, como por exemplo então a área de Deus, da espiritualidade, é apenas um planeta que orbita à volta do casamento. Mas eu peço-te que faças o seguinte exercício. Se o casamento não está bem, que luz é que vai emanar para que esse planeta espiritualidade receba dessa luz? Imagina que o casamento ele não está numa fase boa. Todo esse sistema solar está em risco. Está sob ameaça. Porque inevitavelmente imagina que o casamento ele rompe-se por completo. Ele cai por terra. Tudo o que orbitava à volta do casamento cai por terra também. Pode não ver logo os efeitos, mas o Sol como um corpo luminoso, se ele deixa de emanar luz, essa luz ela vai viajar, e ela vai demorar para ser porque a luz ela viaja a uma velocidade. Costuma-se dizer que nós às vezes olhamos para o céu e vemos estrelas, mas diz-se que muito provavelmente algumas dessas estrelas já morreram, mas como elas estão tão longe, a luz delas ela ainda está a viajar no tempo e nós ainda conseguimos ver essa luz. Só que a estrela ela já deixou de dar luz. Da mesma forma, tu podes não notar ao início os efeitos nas outras áreas da tua vida desse casamento que caiu por terra, que deixou de dar luz, para o todo. Pode ser que tu não sintas logo os efeitos, mas quando a luz tiver chegado, quando o último fotão de luz tiver chegado a esse outro planeta, e após esse fotão de luz nenhum outro vier, mas vem a escuridão, tu vais-te a perceber disso. Só que o que é que tu fazes? Tu dizes: olha, o casamento já não dá certo, já não tem luz. Deixa ver que outra área da minha vida é que eu posso colocar no centro deste sistema solar para que continue a haver luz. Então tu vais ver que se calhar uma outra área que tem luz é, por exemplo, a área dos amigos. E o que é que tu vais fazer? Agora a minha vida vai girar em volta dos amigos. Pronto. E esse planeta emana luz. Esse planeta emana luz para todos, mas emana enquanto funcionar.
Só que o que é que acontece quando esse Sol, amigos, deixar de funcionar também? Se calhar tu vais meter outros planetas nesse lugar. E se calhar vai ser o trabalho, e vais te empenhar muito pelo trabalho, e não vais querer saber nem de amigos, nem de casamento. E tu vais fazendo isso, e tu vais fazendo isso, tu vais fazendo isso, sem nunca dares a chance a Deus. Inevitavelmente isso acontece. Chega um momento que tu já esgotaste todos os outros planetas e tu vais chegar àquele que é Deus. Tu vais colocar Deus lá no meio. Esse Deus vai brilhar e tu até vais-te a perceber que a luz de Deus é tão especial e que o lugar de Deus é mesmo lá no centro, que tu vais ver que os outros planetas vão começar a regressar à vida. E esses planetas vão voltar a florescer. Isso porque tu colocaste a luz certa no centro. Tu vais ver que depois o trabalho vai voltar a dar certo, as amizades vai voltar a dar certo, a área amorosa vai voltar a dar certo. É porque Deus não tem defeito. Deus não tem defeito, Deus é perfeito. Quando Deus é central na tua vida, quando Deus ocupa a posição central na tua vida, quando Deus ocupa o lugar central na tua vida, quando Deus é esse Sol nesse sistema solar, e tudo passa a girar à volta de Deus, então tu estás no caminho certo. Tu estás no caminho certo, a tua vida está no caminho certo e tudo vai girar em harmonia e perfeição. Em total equilíbrio. Porque a Bíblia diz que Deus não muda. Deus não vai a lugar nenhum. Deus não tem começo nem tem fim. Deus é eterno. Ou seja, se há realmente um astro que tem que ser colocado no centro, e que colocando esse astro no centro tudo funciona corretamente, esse astro é Deus. E esse centro é o centro da tua vida. E a Bíblia te encoraja a fazer isso lá em Eclesiastes, quando diz o seguinte: em Colossenses capítulo 3, versículo 23, quando diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor ou como para Deus, não para os homens.